96. Regressor Instruction. Capítulo 476. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Nunca ouvi fazer uma expressão dessa. Considerando seu comportamento e atitude habituais. Foi realmente chocante. Por um breve momento, ele não conseguiu esconder suas emoções. Não conseguia encontrar as palavras certas para descrever como seu queixo caiu inconscientemente. A que melhor se encaixava era, como se o mundo estivesse desabando bem diante dele. Ele parecia chocado e triste ao mesmo tempo, mas também havia um toque de complexidade em seu rosto. Embora seu rosto tenha voltado rapidamente ao normal, ainda havia traços de choque. Ele provavelmente nunca imaginou que as coisas se desenrolariam dessa maneira. Sim, é compreensível. Ele ouviu o boato, mas eu tenho certeza de que ele pensava que o boato era infundado porque ele e eu tínhamos um vínculo. Não é estranho para ele pensar assim porque eu sempre fui afetuoso com Lindell e a Guilda Azul. Ele definitivamente achava que o boato sobre eu deixar a Guilda Azul era uma grande bobagem, e eu tenho certeza de que ele esperava que eu dissesse que o boato não passava de um boato infundado. É apenas um boato infundado. Impossível. No entanto, não desmentir o boato. O choque deve ter sido insuportável porque Kim Il-sung parecia um marido que trabalhava duro para sustentar sua esposa, mas de repente recebeu um pedido de divórcio de sua esposa, que disse que estava se sentindo cansada e solitária porque seu marido continuou trabalhando duro. A felicidade começa em casa, Il-sung. Kim Il-sung fez o possível para manter a calma. O que você quer dizer com estou considerando seriamente as ofertas deles? É exatamente como eu disse. Na verdade, eu não pretendia te contar assim, já que ainda não tomei minha decisão. Eu ia te contar assim que tomasse minha decisão, mas você perguntou, então, achei que seria melhor lhe contar agora. Pensando bem, é melhor te contar agora. Precisamos encontrar um sucessor e passar pelo processo de transição, então acredito que este é o momento perfeito. Ponto. Ponto. Você quer dizer. Sinto muito por lhe contar isso tão repentinamente. Isso. É verdade? Sim. Venho pensando nisso há alguns meses. Na verdade, comecei a pensar sobre isso no momento em que você começou a me evitar, Il-sung. Ponto. Acho que não seria tão ruim recomeçar em um novo lugar. Muitas coisas aconteceram até agora. É um pouco embaraçoso te dizer isso, mas a Guilda Azul não precisa mais de mim porque já está bem estabelecida. Então pensei que seria melhor eu ir para um lugar onde sou mais necessário do que aqui. Pelo menos é o que eu penso. Não, isso não é verdade. A Guilda Azul ainda está crescendo e ainda há muitas coisas não resolvidas. Não é o caso. Nosso Il-sung ficou realmente chocado. Eu poderia dizer por seus olhos que ele estava tendo pensamentos complicados. Ele queria me impedir, mas não conseguia decidir sobre o que deveria dizer. Não é realmente estranho porque ele nunca foi bom em falar, ele apenas ficou parado atordoado, como se tivesse pegado um golpe pesado na cabeça. Não sei se ele está ciente, mas ela não apenas gaguejava como Jungayan, mas também mexia os dedos incessantemente e seus olhos também estavam se movendo de um lado para o outro. Eu não estou acostumado com esse lado dele, então ele parecia estranho para mim agora. Ainda não é o momento certo. Claro, eu entendo até certo ponto o que você está pensando, mas... Ponto. Eu fiz algo para chateá-lo. Felizmente, ele não é tão lento. Parece que ele finalmente começou a pensar que talvez ele fosse a razão pela qual de repente estava pensando em ir embora. Ele deve estar com a consciência pesada. Com certeza ele estava se lembrando de seu maior erro, me evitando. Claro, eu não disse nada sobre isso. Na verdade, como eu disse antes, sou grato a você, Sr. Il-sung. Ainda assim, se alguma coisa estiver incomodando você, por favor, me diga. Não importa o que seja, farei o meu. Não, vou me certificar de acomodá-lo. Por favor. Ainda não decidi nada. Apesar do que eu disse antes, é muito provável que eu fique na Guilda Azul. Tenho certeza de que ele pelo menos percebeu que estou pensando em ir embora. É bem óbvio com base em minhas ações até agora. Mesmo assim, se precisar de alguma coisa, farei o possível para atender às suas condições. Pensando bem, seu salário é muito baixo em comparação com a quantidade de trabalho que você faz. E você também não tirou férias adequadas.
Tudo que você precisa será fornecido pela guilda. Não, eu farei isso, então peço que você reconsidere. Não, não há necessidade. A Guilda Azul ainda precisa de você, Sr. Killong. Na verdade, eu preciso de você mais do que a guilda. Não diga declarações que possam causar mal-entendidos, Yun-sung. Embora eu esteja ocupando o cargo de mestre da guilda, não acho que sou o único que contribuiu para o crescimento da guilda. Na verdade, acho que você é o mestre da guilda também. Então, quando você diz isso de repente, sinceramente, não sei como reagir. Não se preocupe tanto com isso. Mas vou continuar fornecendo suporte para que a guilda possa continuar com os negócios de poções e museu. Provavelmente não haverá problemas em termos financeiros. Além disso, farei o possível para manter tudo o que estou deixando para trás. Não haverá problema se eu não estiver presente. O mesmo vale para os membros da guilda. Vai ser um pouco difícil convencê-las, mas vou falar com a Ian e Helena para que elas permaneçam na guilda. Não, não disse isso porque estou preocupado com isso. Não é por causa disso. Isto é divertido. Eu deveria ter feito isso antes. Não é porque estou preocupado com essas coisas. Os negócios da guilda realmente não importam. Essa não é a única coisa que me preocupa. Por que não fiz isso antes? Droga. Ah, se você está planejando mudar de guilda, posso saber em qual guilda você está planejando entrar? Sou um pouco cauteloso quanto a isso, mas talvez me junte à federação. Uma resposta tão óbvia. A federação. Estou pensando em entrar na federação, onde está o Sr. Jelan e a Srta. Jamila. Ainda estou pensando em qual guilda ou clã vou entrar, mas quanto à região, provavelmente irei para a região da federação. A vista para o mar parece ser muito bonita. Kyung-sung parecia incomodado como se já soubesse minha resposta. Agora, as peças do quebra-cabeça estavam se encaixando em sua cabeça. Ele já suspeitava sobre tudo isso, então agora ele poderia finalmente tomar uma decisão. Ele encontrou a resposta para o porquê Lee Killeong, que amava Lindeu e o sagrado país democrático, estava considerando ir para a federação. Ele tentou encontrar o problema em si mesmo, mas como isso não estava funcionando, então começou a procurar por uma razão externa, e ele provavelmente pensou em Jelan, Fogo do Inferno e Jamila assim que ouviu a palavra federação. O pilar da Guilda Azul de repente estava considerando mudar de guilda, e havia pessoas tentando nos separar. É bem fácil deduzir o que estava acontecendo, e ao perceber isso, Kyung-sung parecia triste por algum motivo. Claro, estou curioso sobre o que Kyung-sung iria fazer. Diferentes dos rumores. Eles são boas pessoas, bem atenciosos e, embora não sejam tão poderosos, eles ainda têm potencial. Eles estão tendo problemas com a administração, então me pediram ajuda. Entendo. A propósito, a senhorita Kiliali não faz parte da federação? Estou falando daquela mulher que tem visitado você recentemente. Que coincidência, não é, Yun-sung? Sim, tenho certeza que ela faz parte da federação. Ela não tem vindo à guilda recentemente, talvez esteja ocupada. Bem, tenho certeza que ela não vai mais visitar. Já deve pensar que já alcançou seu objetivo. Nesse caso, você deve ter ouvido muito sobre a federação. Na verdade, o sagrado país democrático conhece menos a federação entre as muitas regiões do continente. Acho que a federação é uma região cheia de surpresas interessantes. Acho que há muitas coisas interessantes que podemos obter deles. Eles ainda têm muitas masmorras ainda não exploradas. Claro, as masmorras lendárias e épicas estão atualmente bloqueadas. Enfim, foi bom poder conversar depois de tanto tempo, Sr. Yun-sung. Me desculpe, mas tenho que sair. Ah, desculpe-me, por tomar tanto do seu tempo. Não, não é isso. Gostei do nosso tempo juntos. Ah, até que eu tome minha decisão, por favor, não conte aos membros da guilda ou a qualquer pessoa de fora da guilda. Ainda temos o treinamento e estou preocupado que as notícias causem o caos. Como você sabe, há pessoas em nossa guilda que são facilmente abaladas por más notícias. Ponto. Especialmente Deuk Guiayan. Por favor, não conte a eles. Está bem. Bem, então. Vou sair primeiro. Tudo bem. Yun-sung, isso parte meu coração um pouco, mas isso é tudo por você. Acredito que você saiba melhor do que eu sobre o que deve fazer.
Nossa conversa terminou com sentimentos contraditórios de ambos os lados, e eu basicamente disse a ele que ainda estava considerando as ofertas. Minha expressão estava impecável durante toda a conversa, e passei por ele como se essa fosse nossa conversa final. Kim Sung apenas me olhou com uma expressão complicada. No entanto, ele provavelmente iria. Não, tenho certeza de que ele fará o possível para descobrir a verdade por trás do assunto. Ele parecia tão desesperado. Além de investigar a federação, ele definitivamente faria de tudo para me impedir de sair. Também estou curioso para saber como ele reagirá depois de descobrir que havia terceiros que estavam criando discórdia entre nós. Honestamente, fiquei um pouco preocupado que ele simplesmente me deixasse ir, mas ao ver sua expressão desesperada durante nossa conversa, percebi que tal preocupação era desnecessária. Kim Sung definitivamente não tem intenção de me deixar ir. Sinto que ele faria de tudo apenas para me fazer ficar. Ele havia mencionado aumentar meu salário e me dar férias, mas não pude deixar de me perguntar se ele ainda tinha mais na manga. No geral, estou gostando de tudo isso. A isca que joguei acabou caindo na água na hora certa, então só me resta esperar. Felizmente, diferente de antes, essa espera não seria longa. Ele provavelmente me visitaria hoje ou, no máximo, amanhã com uma resposta. Kim Sung estava em uma situação desesperadora, então ele tinha que resolver a situação de uma forma ou de outra. Embora a probabilidade seja baixa, ele poderia me revelar que era um regressor e usar isso para me fazer ficar. Pode parecer um pouco exagerado, mas a carta de regressor existia e ele tinha um motivo para usá-la. A situação geral não era ruim, até ouvir a notícia que chegou após exatas 28 horas, tudo parecia perfeito. Vice-mestre. Sim. A F Federação. A federação caiu. Ainda não temos ideia do que aconteceu, mas segundo os boatos, cerca de um quinto da região norte está em ruínas, e os danos continuam se acumulando. Dizem que o norte não pode mais funcionar como uma nação. Absurdo completamente inesperado. Sung. Merda. Você não fez isso, certo? Eu queria ir até ele perguntar. Regressor Instruction capítulo 477. Assim que ouvir as batidas na minha porta no meio da noite, fiquei feliz. Já eram 3 da manhã, mas fiquei bem emocionado porque pensei que Kim Sung tinha vindo para finalmente confessar seus pecados. Tenho certeza de que ele já havia atingido seu limite nesse jogo de se fazer de difícil. Eu realmente quero ouvi-lo confessar, pois soube que ele ficou tão arrasado que nem conseguia fazer seu trabalho direito. Ele interrompeu abruptamente suas aulas de esgrima e até parou de participar de batalhas simuladas. E como se isso não bastasse, parece que ele se embebedou até cair ontem à noite. Então, não é estranho pensar que ele veio porque não aguentava mais. Ah! Se ele estiver bêbado, será inconveniente. Claro, meus pensamentos traíram meus sentimentos. Abri a porta todo sorridente. No entanto, em vez de Kim Sung, vi Jonobono. Nunca pensei que em vez de uma confissão, ouviria notícias absurdas. Vice-mestre. Juijin gritou. NT, uma mudança sutil de nome. Xuejin maior Juijin. Sim. A F Federação. A federação caiu. Ainda não temos ideia do que aconteceu, mas segundo os boatos, cerca de um quinto da região norte está devastada, e os danos continuam se acumulando. Dizem que o norte não pode mais funcionar como uma nação. Que baboseira é essa? O que aconteceu? A primeira pessoa que me veio à mente foi, naturalmente, Kim Sung. Um arrepio percorreu minha espinha, mas balancei a cabeça, pensando que ele não seria capaz de fazer algo assim. Não faz sentido. Era possível, considerando o momento, mas é exagero pensar que Kim Sung seja o culpado. Esperava que a situação mudasse e de fato, mudou. O problema era que era um rumo que eu não esperava. Até mesmo Jonobono parecia não acreditar no que estava dizendo. Sei que é difícil de acreditar, mas é verdade. Vamos. Isso não é uma pegadinha. Não pude deixar de suspeitar que tudo isso era uma grande pegadinha e que Kim Sung havia preparado como prelúdio para uma festa que me impediria de sair. Infelizmente, não tive tempo para pensar no que estava acontecendo. Tentei ser otimista pensando que tudo isso não passava de uma pegadinha, mas ao entrar na sala de reunião, vi expressões sérias e percebi instantaneamente que tudo isso não era pegadinha. É sério.
Os soldados e adjutores corriam freneticamente. Os rostos das pessoas em seus assentos estavam tingidos de choque e ansiedade. Esse treinamento era para se preparar para a ameaça iminente, mas ninguém esperava que a ameaça realmente existisse. Especialmente os líderes da federação mostraram reações mais dramáticas do que as demais regiões. Cardeal Honorário, Lei Keelong. Ah, Sr. Gelan. O que aconteceu? Você sabe o que está acontecendo? Por que você está me perguntando isso? Aconteceu na sua região, bastardo. Acabei de ouvir a notícia também. Você não recebeu nenhuma notícia da federação? Não temos certeza do que está acontecendo, mas por volta das 2 horas perdemos o contato com eles. Eu também ouvi sobre tudo isso do meu adjutor. Não houve um briefing separado? Não. Ainda não tivemos um briefing oficial. Provavelmente em breve. Por enquanto. Gelan foi interrompido quando a porta da sala de reuniões se abriu, revelando um rosto familiar. Ah, Sr. Keelong. Mestre da Guilda Azul. Há quanto tempo? Gelan o cumprimentou, mas Kim Il-sung não lhe deu atenção. Kim Il-sung parecia ter se tornado um pouco emotivo e tendencioso, o que não era típico dele. Achei que ele pelo menos faria contato visual com Gelan, mas ele o ignorou completamente. O que há com ele? Kim Il-sung é do tipo que costuma manter a calma, não importa a situação, então foi um pouco surpreendente vê-lo agindo assim. No entanto, não demorei muito para descobrir o motivo. Ele cheira a álcool. Quanto ele bebeu? Não é tão fácil para pessoas como Kim Il-sung, que tem muita mana, ficar bêbado. Vendo-o de perto, sua aparência também estava desleixada. Ele sempre se certificava de estar arrumado, não importa onde fosse, mas parecia realmente desleixado hoje. No entanto, mesmo com o cabelo bagunçado, ele ainda parecia bonito, o que era um pouco injusto. Kim Il-sung finalmente se sentou. Tenho certeza de que isso não aconteceria, mas não pude deixar de ficar preocupado que ele pudesse enlouquecer e começasse a brandir sua espada. Ele deve estar passando por um momento difícil. Definitivamente ele sentia que sua cabeça estava prestes a explodir. Ele já estava passando por um momento difícil mentalmente, mas um grande incidente de repente ocorreu. Havia uma grande chance de que ele já estivesse no limite porque o treinamento não estava indo de acordo com seu plano. Felizmente, ele descansou em meio a toda essa bagunça. Caso contrário, ele não teria conseguido manter a sanidade durante todo esse tempo. Depois de ser ignorado, o humor de Gelan piorou, então dei um tapinha em suas costas para consolá-lo. Então, sentei-me ao lado de Kim Il-sung enquanto os membros da federação iniciavam o briefing. Pensei que poderia ser a ameaça que Beniguri havia mencionado e com a qual Kim Il-sung estava preocupado, mas provavelmente não. Ao pensar em tudo o que aconteceu até agora, a ameaça não poderia ser a que estava por trás desse incidente. Não faço ideia do que ele está pensando. Ele parecia preocupado. Acho que tenho que esperar um pouco mais para descobrir o que Kim Il-sung pensa sobre esse incidente. Agora, o briefing é mais importante. Primeiramente, gostaria de pedir desculpas e agradecer a todos por se reunirem aqui tão cedo. Aparentemente toda a nação tinha a mesma introdução. Enfim, o briefing oficial finalmente começou. O primeiro relatório foi recebido às 12h34. O mago-chefe da federação sentiu um fluxo massivo de magia por volta das 11. Houve um tremor violento. O incidente ocorreu na grande cidade de Amera. Os habitantes da federação foram evacuados por volta das 11h43 e, aproximadamente às 2h32, todos já haviam sido evacuados, exceto uma parte dos cidadãos e aventureiros. Ponto. Acreditamos que aqueles que não conseguiram evacuar estão em um abrigo subterrâneo. Ainda estamos investigando exatamente o que aconteceu. O que sabemos até agora pelo relato é que houve uma grande explosão e sons contínuos. Informações muito escassas. A grande cidade de Amera era a capital da federação. A masmorra tutorial dos americanos estava localizada em Amera, e era uma cidade tão influente que não seria exagero dizer que é o coração da economia da federação. Como Amera era a capital da federação, tinha muitas instalações importantes, então seria um eufemismo dizer o quão importante Amera era para a federação. Mesmo sendo este o caso, a maneira como eles estão lidando com o problema é bem lenta.
Eles fizeram um bom trabalho avaliando os danos e evacuando os moradores, mas fiquei chocado com o fato de que o relatório só chegou às 12h34, quando o incidente ocorreu às 11. Um atraso de 1 hora e 34 minutos. É natural se perguntar o que pessoas como Kilian e Gelan estavam fazendo. Não tenho certeza do que Kilian estava fazendo, mas tenho certeza de que Gelan estava fazendo algo estúpido. A equipe de investigação que enviamos para Mera ainda não retornou. É difícil descobrir o que está acontecendo lá, mesmo usando grifos ou outros meios. O chão ainda está tremendo. Também há dificuldades nas operações de evacuação em outras cidades próximas devido à agitação dos monstros na floresta. 1. O mago-chefe da Federação continua procurando por pistas, mas os rastros são escassos. Então, precisamos do apoio de magos de alto nível. Esta é toda a informação que recebemos até agora. No momento, estamos trabalhando em uma maneira de receber notícias sistematicamente. É decente. As informações não eram suficientes para formular teorias. Não podemos descartar a possibilidade de a Federação estar escondendo informações de nós, então não tive escolha a não ser cauteloso. Eles estavam tentando separar Kim Il-sung e eu, então não seria estranho se eles tivessem algo mais na manga. Mesmo que haja relato de que ocorreu uma explosão e a cidade tenha sido completamente destruída. No entanto, não tínhamos ideia do que realmente estava acontecendo dentro da Federação. Aliança Continental. Era possível que isso fosse uma das artimanhas deles para apunhalar o sagrado país democrático pelas costas e despedaçar a Aliança Continental. Não é exagero pensar assim. Na verdade, era quase uma certeza. Ah, eles são muito astutos. Quem está apoiando vocês? Eu vi que o cabelo de Kilian tinha ficado branco. Exaustão de mana. Ela está tentando parecer bem, mas é evidente que está sofrendo. Embora tenha usado magia avançada para disfarçar a cor do cabelo, eu podia ver claramente seu cabelo branco através do olho da mente. Ainda não consegui encontrar uma conexão, mas o cabelo branco de Kilian e a situação repentina de Amer eram realmente suspeitos. Eles estão dando um show. Devemos preparar os soldados para resgatar os traços. Não. Primeiro devemos descobrir o que está acontecendo. Isso vai demorar muito. Não deveríamos resgatar os habitantes das outras cidades primeiro? Devemos agir com cautela. Ainda não sabemos quem é o inimigo e quais são suas intenções. Eu gostaria de ouvir as opiniões dos outros. Acho melhor observar um pouco mais. Não nos reunimos aqui para incidentes como este. Vamos começar fazendo os preparativos, assim estaremos preparados para qualquer coisa. Acho melhor a gente estar prontos para partir a qualquer momento. Concordo. Concordo. Eles estão apenas tentando manter as aparências. Foi uma visão engraçada. As pessoas que não faziam parte da federação tentavam recuar, enquanto os membros da federação gritavam, dizendo que reforços deveriam ser enviados para Mera imediatamente. Foi tão ridículo que a reunião perdeu o sentido. Até entendo os sentimentos das escórias que ficaram aliviados porque o incidente não aconteceu em sua região. Afinal, não era da conta deles. No entanto, o fato das escórias parecerem tão certas de que o que aconteceu com a Federação não aconteceria com sua região era suspeito. No momento, eles deveriam ter sugerido que devíamos enviar reforços para Mera, mas não disseram nada. Kilian estava aqui, então pensei que não seria tão ruim observar enquanto isso. Mesmo que houvesse cidadãos em Amera, realmente não era problema meu. E também não podia descartar a possibilidade de ser uma mentira. Eu me pergunto se 3 dias são suficientes. Não pude deixar de me perguntar se 3 dias seriam suficientes para investigar Kilian e criar uma situação vantajosa para nós. Há variáveis, mas é possível. No entanto, depois de um tempo, quando Jungai e Ansor apareceram com cabelos brancos, mordi meus lábios com força. O que diabos vocês fizeram? Seus cabelos brancos significavam que estavam sofrendo os efeitos de exaustão de mana. Regressor Instruction capítulo 478. A surpresa nos rostos dos membros deixou claro que a convocação repentina também os surpreendeu. Até eu estou surpreso, embora por um motivo um pouco diferente. Quando vi sinais de exaustão de mana em Jungai e Ansora, passei a levar o incidente mais a sério. O incidente que eu considerei como problema de outra pessoa acabou se tornando problema meu. Sentia como se tivesse acabado de ouvir que a casa do meu vizinho estava em chamas,
mas na verdade era minha casa que estava em chamas. O que diabos vocês fizeram? Foi ridículo vê-las sentadas uma ao lado da outra também. Jungayan parecia estar em uma condição melhor, mas Ansura estava pálida, como se estivesse com intoxicação alimentar. Obviamente ela estava sofrendo exaustão de mana. Além dos cabelos brancos, a pele delas também estava descascando, e isso significava que após esgotar a mana, sacrificaram sua vitalidade. Se os outros também pudessem ver, tenho certeza de que diriam para elas descansarem. Na verdade, até sugeririam trancá-las porque parecia que iriam começar a vomitar sangue e desmaiar a qualquer momento. Embora Jungayan não parecesse estar bem, sua velocidade de recuperação de mana era incrivelmente rápida. Claro, tudo graças ao seu atributo lendário, o coração de um arquimago. Não usaram apenas um feitiço. Pelo que ouvi no briefing, não havia como um único feitiço causar tanta destruição. Já que até Ansura estava sofrendo exaustão de mana, estou ainda mais convencido de que o grupo não lançou apenas um meteoro na Federação. Morto-vivo. O pior cenário era que convocaram um demônio. Dado o fato de que a Mera foi completamente destruída, é provável que tenham convocado um dos 72 Lordes Demônios. Kiliali provavelmente acabou se envolvendo porque sua magia estava na faixa de 90. Se ela decidiu se juntar ao grupo de Jungayan, então ela deve ter recebido muitos benefícios. Não tenho certeza se haviam convocado Belial, mas definitivamente estavam tentando apagar a Federação do mapa. Por que fizeram isso? Muitas coisas estavam me incomodando, e fiquei ainda mais desconfiado da Jungayan porque murmurei que o mundo estava muito pacífico ao lado dela. Recentemente, também continuei passando tempo com Jamila enquanto dava a Jungayan a desculpa de que estava saindo para comer e conhecer pessoas. Claro, não fiz contato físico desnecessário com Jamila, mas o que fiz poderia ser considerado uma das ações típicas de uma escória. Claro, havia uma razão por trás das minhas ações, mas não mudava o fato que eu era um cara de merda que largou a noiva para sair e conhecer outras pessoas. Ou será que ela ouviu minha conversa com Yun-Sung ontem? Embora não saiba exatamente como, ela pode ter ouvido que eu iria para a Federação, o que a fez perder a cabeça. Tenho dúvidas sobre muitas coisas, como ela conseguiu unir Kiliali porque ela explodiu imediatamente, sem nenhum aviso prévio. Decidi continuar procurando por mais peças do quebra-cabeça e completá-lo mais tarde. Bem que ela parecia um pouco suspeita. Merda. Meu estômago afundou quando percebi que um feitiço estranho foi lançado em Kiliali. Eu sabia que o responsável estava por perto, mas nunca esperava que fosse a própria Jungayan. Claro, ainda não está confirmado que foi ela quem lançou o feitiço em Kiliali, mas com base no histórico de Jungayan, é a hipótese mais plausível. Pelo menos, parecia muito mais plausível do que dizer que Kim Il-sung destruiu a Federação por frustração e fúria. Eu realmente preciso ensinar uma lição a ela desta vez. Claro, não tenho certeza se isso será possível, mas tenho que falar com ela antes que causasse problemas ainda maiores. Embora a situação esteja relativamente bem no momento, se Jungayan também se tornasse um problema além da ameaça iminente ao continente, honestamente, não tenho confiança de que serei capaz de lidar com os dois ao mesmo tempo. De qualquer forma, a coisa mais importante agora é descobrir o que aconteceu, e também fazer o meu melhor para esconder que 3 de nossos membros eram possíveis suspeitos. Melhor assim. Merda. Melhor assim. Decidi olhar para a situação em andamento em uma perspectiva positiva. Não parecia tão ruim assim. À primeira vista, parecia que estávamos no pior cenário possível, mas o incidente realmente mudou o que todos sentiam em relação ao treinamento conjunto. Na verdade, estava pensando em abandonar aqueles bastardos da Federação depois de tudo isso. Os líderes do continente pensaram que nada iria acontecer, mas algo realmente aconteceu, o que os fez sentir uma sensação de crise. Na verdade, estava pensando em causar problemas, então Jungayan acabou me ajudando cuidando do meu plano. O problema era que eu não estava envolvido na fase de planejamento. Não tenho certeza de quão bem elas cuidaram das evidências. É difícil acreditar que aquelas 3 tenham concluído tudo perfeitamente, sem deixar um único rastro para trás. Especialmente se foi liderado por Jungayan. Considerando que envolveram Kiliali da Federação, há uma pequena esperança de que tenham feito o trabalho minuciosamente. Infelizmente, uma única evidência seria suficiente para as pessoas rastreá-las,
Então comecei a me desesperar. Seria estranho se eu não estivesse desesperado quando havia uma chance de que tudo viesse à tona. Afinal, a verdade é que Jungayan lançou uma magia que quase apagou Laios do mapa. Ansur era uma maga negra e o cardeal honorário do Sagrado País Democrático encobriu tudo. NT, maga negra anteriormente bruxa. Tenho que descobrir como planejaram esse incidente e ficar um passo à frente, garantindo que não há nenhuma evidência. No pior cenário, eu poderia fazer um belo quadro culpando Kiliali por tudo, mas isso não poderia ser feito a menos que eu soubesse todos os detalhes sobre o incidente. Preciso descobrir se há evidências, e tenho que lidar com tudo, sozinho. Em meio dessa confusão, Kim Sung encerrou o briefing. Enquanto Jui Jin estava conversando com os membros do grupo, não pude deixar de falar com Kim Sung. Senhor Sung. Sim, Senhor Kilong. Posso perguntar o que a Guilda Azul está planejando fazer e sobre tudo isso? Na verdade, ainda não decidi. Devemos enviar reforços imediatamente, considerando que há pessoas lá, mas os líderes decidiram enviar uma equipe de reconhecimento primeiro. Também não temos informações suficientes para irmos até lá. Não devemos correr riscos desnecessários. Entendo. Embora soe um pouco cruel, sinceramente concordo com a opinião dos líderes. A federação está em uma situação ruim, mas não precisamos correr riscos. Acho que devemos esperar um pouco mais até recebermos informações relevantes. Sem informações relevantes, não podemos elaborar um plano para resolver o problema. Uma decisão razoável. No momento, a única coisa que podemos fazer é esperar até que eles coletem informações suficientes e ajudem a evacuar os habitantes das outras cidades. Tenho certeza que eles também chegarão à mesma decisão que nós. Se eu estivesse no lugar do Kim Sung, teria pensado o mesmo. Como não sabemos exatamente o que está acontecendo na federação, coletar informações é a prioridade. Poderíamos pelo menos ajudar os habitantes fora da cidade, mas ir ao epicentro do desastre era demais. Foi uma decisão razoável, não importa o quanto eu pense sobre isso, mas... Espero que ele não esteja dizendo isso só porque não quer ir. Não passava de uma suposição, mas não pude deixar de pensar que ele esperava que a federação caísse. Afinal, a federação era uma força hostil que estava tentando destruir a Guilda Azul, e do ponto de vista de Kim Sung, pode parecer que ele venceu sem fazer nenhum esforço. Nosso oponente político estava prestes a entrar em colapso por conta própria. Com isso, definitivamente impediria minha ida à federação. Ele também estava envolvido nisso. Ele tinha um motivo razoável. Embora seja suspeito, no momento, não posso fazer nada além de suspirar. E tudo porque eu já havia descoberto o que ele pensava sobre a situação em andamento. Além disso, Kim Sung está sendo passivo em relação a esse assunto. Aconteceu como um raio em céu claro, então foi um bom motivo para ficar parado e assistir. Claro, estou preocupado que ele apenas assistisse à queda da federação, mas era 100, não, 1000 vezes melhor do que sofrer perdas devastadoras em nome do heroísmo. Não é algo ruim para mim, também. Não quero que as pessoas saibam que Jungaia e Ansura poderiam ser as culpadas. Formar um grupo de apoio a refugiados deve ser uma das principais prioridades, disse. Eu acredito que já tenhamos recebido pedidos de apoio das guildas e clãs da Federação. A Guilda Azul permanecerá em espera por enquanto. E quanto a... Vou dar uma olhada. Algo está me incomodando. Ah! Então, vamos juntos. Não, não é necessário. Só vou dar uma olhada rápida. Vou acompanhado da Yan, não precisa se preocupar. Ponto. Por favor, não diga que vai me seguir. Senti que precisava ser mais rápido que ele. A guilda precisa de um líder em campo, então você não precisa vir comigo. Fora que não vai demorar muito. Mas... há muitas coisas com as quais precisamos lidar, e acredito que você sabe bem sobre isso, Sr. Sung. É melhor você ficar aqui, já que eu não tenho treinado nos últimos dias. Não precisa se preocupar. Volto logo. Bem, já que insiste. Tudo bem. Não sei porquê, mas ele parecia desapontado. Havia uma chance de que ele pensasse que eu realmente iria deixar a Guilda Azul porque havia acabado de recusar sua oferta. Bem, não importa o que ele esteja pensando agora. Afastei os pensamentos triviais e olhei para Jungayan.
A culpada por esse grande incidente e a heroína que havia resolvido completamente o problema da preguiça da Aliança Continental parecia feliz por eu estar olhando para ela. Ela se encolheu um pouco, mas rapidamente sorriu radiantemente para mim. Jungayan parecia incapaz de imaginar que eu poderia desconfiar dela. Ela também parecia feliz por estarmos prestes a dar um passeio. Sim. O efeito da medicação também deve estar passando. Na verdade, estou realmente grato por ela ter conseguido suportar por tanto tempo. Vamos, Ayan. Ok. Nós vamos apenas montar no grifo e dar uma olhada rápida. Vou gravar tudo, para que possamos assistir no holograma mágico no futuro. Tudo bem para você? Se claro, opa. Ei. Voltaremos, Sr. Insung. Ok. Seria melhor ser direto e pressioná-la, ou deveria tomar uma abordagem um pouco diferente e ajudá-la a perceber seu erro? Apesar de ponderar, ainda não tenho uma resposta certa. Claro, havia uma maneira infalível de resolver a questão com Jungayan e Kim Sung. Embora seja um pouco complicado, não deve ser muito problemático desde que as condições sejam atendidas. As duas condições que precisavam ser atendidas eram as seguintes: Ansura e Jungayan tinham que ter convocado um demônio para causar estragos na Federação, e o demônio tinha que ser Belial, o demônio das mentiras e da instigação. Regressor Instruction capítulo 479. Não seria melhor se eu fosse junto? Park Deokegu perguntou. Está tudo bem. Não vamos muito longe, de qualquer maneira. Como eu disse, acho que há algo estranho. Só quero ver o que está acontecendo. Eu realmente não entendo, mas... Tem uma viagem segura. Tem uma viagem segura, cardeal honorário, Lei Qilong. Que a proteção de Lune esteja com você. Não se preocupe, senhorita Helena. Tive que passar um tempo me despedindo de Sun Yeong, Park Deokegu, Helena e os outros membros da guilda. Não é nada sério. Há apenas algo que é um pouco estranho, então vou descobrir o que é e voltarei imediatamente. Embora diga isso, todos pareciam preocupados, provavelmente devido à falta de informações. Claro, seria bom se eles pudessem ir comigo, mas eu devo ir apenas com Jungayan por causa do próximo evento. Honestamente, não há garantia de que Belial tenha sido convocado. Além disso, nem tenho certeza se Jungayan e Ansura realmente convocaram um demônio, e mesmo que elas tivessem conseguido convocar um demônio, a chance de que o demônio fosse Belial era baixa, mas... é estranhamente familiar. A mana na região noroeste parecia estranhamente familiar para mim, então pensei que provavelmente era o caso. Considerando que assinei um contrato com Belial uma vez e também nunca me enganei sobre essas coisas. Além disso, meus ouvidos continuavam zumbindo. Parecia que Belial estava tentando se comunicar, mas ele não conseguia se conectar comigo porque algo estava interferindo. Tive um palpite de que a culpa seja da falida Benigor e da escória implacável Elune. Faz muito tempo que não via o Itefal. Dei um tapinha em suas costas e subi. Jungayan também subiu no grifo e me abraçou com força. Merda. Não consigo respirar. Você está tentando fazer a manobra de Emlich em mim? Tossi, mas ela não soltou. Parece que ela não tinha a intenção de me soltar, então não pude deixar de pensar que ela estava ainda mais obcecada por mim. Ela há muito se acostumou a ficar comigo, mas, especialmente nessas situações, ela tinha dificuldade em controlar sua força. Ela estava com uma expressão brilhante, completamente diferente das expressões das pessoas ao redor, e a diferença era tão gritante que não pude deixar de me sentir consciente de seus olhares. Claro, entendo os sentimentos de Jungayan. Afinal, a federação ainda estava em colapso enquanto conversamos, e supondo que ela tivesse ouvido minha conversa com Kim Sung. E ainda mais compreensível. Organizei meus pensamentos e começou a fazer ainda mais sentido, considerando como que Liali, da federação, passou um tempo com Kim Sung, mas esse modo de pensar é bem unidimensional. O primeiro passo foi falar sobre meu comportamento recente com Kim Sung ou com Jungayan. Tenho certeza de que Liali havia dito algo sobre como eu estava fazendo coisas com outra mulher, e Jungayan provavelmente reagiu a isso. Então é provável que Liali se envolveu a partir daí. Com certeza que o treinamento que dei a Jungayan ajudou a resistir por um tempo. Os bastardos da federação agiram por um bom tempo, então eu queria elogiá-la por sua paciência. Enquanto ela tentava ao máximo conter sua raiva chorando todas as noites sozinha,
Ela definitivamente ouviu minha conversa com Kim Il-sung e chegou à conclusão de que eu estava prestes a abandoná-la pela Federação. Então ela quis destruir a Federação com Ansor à sua direita e Kilial à sua esquerda. Tenho certeza de que foi isso que aconteceu, mas ainda havia muitas partes que me incomodavam. Primeiro, a distância entre o treinamento e a Federação. A distância é grande, mas é possível ir até lá e voltar em 28 horas. No entanto, o tempo seria bem apertado. Além disso, elas precisariam de mais tempo porque ainda teriam que fazer círculos mágicos e lançar vários feitiços complicados antes de poderem realizar o ritual de convocação. Droga! Espero que Park Deokegu não tenha dito nada. Park Deokegu já trollou muito antes, então não posso descartar a possibilidade de ter dito algo que piorou um problema. Supondo que ele havia dito algo como, Jung-Min se apaixonou por outra mulher, por isso vai para a Federação. Não sei que tipo de interesseira ela é, mas ela está seduzindo Jung-Min e blá blá blá. Essa hipótese realmente faz sentido. Não pude deixar de pensar que ele estava incitando Jungayan a prosseguir com seu plano de destruir a Federação e matar a interesseira inexistente. Não importa o quanto eu pense sobre isso, é plausível. Passei muito tempo com Jungayan, a ponto de já conseguir ler sua linguagem corporal. Claro, há muito tempo eu também me acostumei com seus padrões de comportamento. Como resultado, minhas suposições me fizeram sentir um arrepio na espinha. A linha de pensamento de Jungayan sempre foi única. Uma pessoa normal não destruiria a Federação apenas porque ouviu um boato de que eu poderia ir para lá. Uma pessoa normal faria o possível para me convencer a ficar, mas não iria em frente e apagaria a Federação do mapa. Todas eram suposições, mas fiquei ainda mais confiante nelas quando ouvi as palavras seguintes da Jungayan. VV, você ouviu as notícias? Sobre o quê? A praia que pode ser vista de Amera. Foi CC completamente destruída. A vista para o mar está arruinada e as pessoas não poderão mais brincar na água. Onde você ouviu essa notícia que nem eu ouvi? Lembro-me de ter contado a Kim Il-sung sobre a bela vista para o mar de Amera. Dizem que é um lugar famoso por ser bonito. Eu realmente queria ir lá com você, mas, de qualquer forma, tem muitas praias no país democrático também. Há também Laios, que é perto. N não é realmente necessário para a F Federação, certo? Sim. E de acordo com os rumores, as pessoas lá não são tão boas assim. Os aventureiros são todos pessoas ruins, e as mulheres da Federação também são ruins. F falam que são bons em enganar estrangeiros. Entendo. Ouvi dizer que N nunca devemos confiar nas pessoas da Federação. Dizem que são todas pessoas más. Quem disse isso? Hã? Ouvi isso em algum lugar. Espero que ela não tenha ouvido isso do Park Deokegu porque tenho medo até de imaginar o que ele poderia ter dito a ela. Enfim, Jungayan continuou resmungando atrás de mim, e a forma como ela continuou falando mal da Federação me deixou incomodado. Ela até criticou a culinária deles, dizendo que a comida não era boa. Ao ouvi-la falando mal da Federação por horas, senti que ela estava desesperada. Ela estava tentando desesperadamente retratar a Federação de forma negativa, caso houvesse uma emergência. Ela planejou tudo. Estou curioso quanto à próxima parte de seu plano. Tenho certeza que a parte final de seu plano é afundar completamente a Federação. Ela pode estar planejando transformar a Mera em ruínas, para que parecesse que nunca tivesse existido. Se minha suposição de que elas conseguiram convocar um dos 72 Lordes Demônios em Amera acabasse sendo verdadeira, então toda a região sob o controle da Federação seria apagada do mapa em apenas 7 a 10 dias. Claro, assumindo que o contrato é melhor do que da última vez. Poderia ser ainda mais rápido. N não podemos ir para a Federação agora, mesmo se quiséssemos, certo? Você está certa. Gostaria de ameaçá-la dizendo que não queria mais vê-la, mas eu já havia aprendido da pior maneira que ameaças não duravam muito tempo contra ela. Além disso, estou um pouco agradecido pelo incidente, no entanto, ainda precisa ser punida. Ela precisa perceber que as consequências poderiam ser catastróficas se algo desse errado depois de criar um incidente dessa magnitude sem a minha permissão. Jungayan deve estar ciente das consequências disso, que poderiam ser tão catastróficas quanto as consequências que ela teve que enfrentar em sua primeira vida. Obviamente, a maneira mais eficaz de convencê-la a começar a falar era ser gentil com ela. Certifiquei-me de falar gentilmente e,
Aos poucos sua voz foi ficando mais animada, deixando claro que ela estava se divertindo bastante. Já se passaram algumas horas desde que começamos a voar no grifo. Passei algumas horas conversando com Jungae antes de finalmente perceber que estávamos quase em nosso destino. Usei o máximo de mana que pude para ativar meu olho da mente e instantaneamente percebi por que a Federação não conseguia obter informações. Não consigo ver nada. Está tudo escuro. Não consigo ver o estado de Amera, e a escuridão permaneceu mesmo depois de usar o olho da mente. O céu estava bem claro pouco antes de nos aproximarmos de Amera, mas agora não consigo ver nada à minha frente. Comecei a me perguntar se tudo isso foi causado por magia negra e não por um demônio. Foi ridículo, mas ao ver isso, Jungaian exclamou. E é tão ruim. Ver vai ser muito difícil para eles. Se recuperar. O que devemos fazer? Por que você está dizendo isso com um sorriso? E você não está vendo nada também, então por que está dizendo que vai ser difícil para Mera se recuperar? Eu não sei por onde eles deveriam começar. Devo gravar tudo isso usando o holograma mágico? Sim, melhor fazer isso. Ainda assim, G gostaria de dar uma olhada. Vejo uma luz ali. É fraca, mas... Pude ver alguns habitantes fazendo o possível para escapar da cidade em meio à escuridão. Consegui vê-los por causa das luzes que os sacerdotes usavam para guiar o caminho. Usei meu poder divino sem dizer nada e finalmente pude ter uma visão geral da condição da cidade. Meu grifo também parecia um pouco mais à vontade graças ao meu poder divino. Vi soldados da Federação lutando contra os monstros enfurecidos que emergiram das florestas próximas. A Aliança Continental ainda não havia formado uma equipe de reforço, e os soldados estavam em menor número. Os poucos membros da equipe de reconhecimento da Aliança Continental claramente não conseguiram apenas ficar parados e assistir, pois eu podia vê-los trabalhando junto com os soldados para afastar os monstros. No entanto, de uma maneira geral, dava para ver que eles estavam passando por dificuldades. Um caos total. Desci para onde as pessoas estavam evacuando e espalhei meu poder divino em todas as direções, iluminando o local. Parecia que eles haviam notado que o cardeal honorário do Sagrado País Democrático estava aqui, pois ouvi vozes gritando meu nome, mas não estou interessado em resgatá-los. Só estou aqui porque quero confirmar se minhas suposições eram verdadeiras ou não. O zumbido constante na minha cabeça era, sem dúvida, um sinal do sábio Belial. Opa! Acho que vai ser perigoso se ficarmos aqui. Precisamos salvar as pessoas. Mas você disse aos outros que ia dar só uma olhada e voltar. Vamos voltar. Eu não posso simplesmente fechar os olhos para eles. Vamos olhar em volta um pouco mais. Mas sou um especialista em fechar os olhos, mas é importante permanecer aqui. Jungaian claramente recuperou uma parte de seu poder, finalmente pude ver fios de cabelo preto em meio aos cabelos brancos. Apesar disso, ela definitivamente ainda estava ansiosa porque ainda não havia se recuperado dos efeitos da exaustão de mana. Os monstros aqui eram comuns, raros e épicos. Monstros épicos eram os monstros mais fortes aqui, então não havia razão para Jungaian se sentir ansiosa. Não havia também nenhuma ondulação forte de mana na cidade, e eu também não sinto nenhuma magia negra. Em outras palavras, o fato de ela estar se comportando dessa maneira significa que estou certo. Ela havia convocado um demônio, e era um demônio que um contratante poderia controlar. Nem havia necessidade de questionar a identidade do demônio, porque o som ficava cada vez mais alto quanto mais passos eu dava. Claro, eu realmente não tenho certeza ainda, mas a energia familiar definitivamente pertencia àquele que eu mais respeitava. A voz perfeitamente clara que ecoou em minha cabeça confirmou minhas suposições. Quanto tempo, humano nojento. Ah! Vejo que sua alma ainda é tão nojenta como sempre. O demônio das mentiras e instigação, Belial, tinha sido convocado novamente para o mundo real. Este servo fiel saúda o Lorde de todo o mal. Vida longa a Belial. Viva! 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 Regressor Instruction capítulo 480 A voz de Belial finalmente rompeu a interferência da incompetente Benigor e escória de coração frio, Elune, e sua voz fez tanto meu corpo quanto minha alma se sentirem em casa. Confesso que tinha minhas dúvidas se Belial realmente havia sido convocado.
Já sabia que Jungaian, Kili e Aliansura receberam ajuda de ajudantes misteriosos, mas achei a probabilidade de ser Belial baixa. Minha suposição era baseada em como minha mana influenciou a convocação anterior de Belial. Presumo que Jungaian tenha feito algo para criar um ambiente semelhante ao de Laios naquela época. Provavelmente ela utilizou minha mana ou trouxe um catalisador compatível consigo. Claro, não tenho certeza do que exatamente ela havia feito, mas o fato importante é que o grande Lord Belial havia retornado. Embora eu não pudesse ver o seu rosto sinistro, tenho certeza de que ele sabia onde eu estava. Ou seja, a escuridão ao meu redor estava sob o controle do Supremo Belial. Ele é realmente incrível. Eu já tinha sentido a aura de um ser mítico, mas a sensação ainda me surpreendeu. Inconscientemente, engoli em seco ao lembrar que metade da Federação estava atualmente envolta em escuridão. Belial ainda não tinha realmente se manifestado completamente a este mundo, então era ainda mais impressionante. A descida de Benigor e como ela havia aniquilado pessoalmente as criaturas mortas-vivas durante a guerra com a República era digno de aplausos, mas seu poder está além da compreensão deste tolo mortal. Mais uma vez, estou maravilhado com seu poder, soberano de, eu já disse que você não precisa me bajular. Quanto tempo? Sério. Vírgula. Senti tanto a sua falta, Belial, também senti sua falta, humano nojento. Nós normalmente não sentimos falta de ninguém, mas sua alma nojenta me fez recordar uma sensação que eu havia esquecido há muito tempo. Não tenho certeza se devo lhe dar um exemplo. Vírgula. É uma grande honra ser lembrado pelo gracioso Belial, eu disse para parar de bajular. Vírgula. Onde você está, Belial? Essa energia negra cobrindo toda a região me fez perceber minha incompetência e origem inferior, e também me fez perceber quão nobre e puro você é. Estou desolado por não poder ver sua grandiosa figura, sua bajulação. Vírgula. Sua voz é tão profunda quanto um abismo. Ela nunca falha em fazer o coração deste mortal disparar. Sua voz me derrete. Sempre pensei isso sobre você, mas você realmente é um ser humano nojento. Na verdade, não consigo sentir nenhum pingo de desonestidade em sua voz, e isso me dá vontade de vomitar. Você pode parar com sua bajulação, pois essas palavras são desnecessárias entre nós. De qualquer forma, deve haver algo que você precisa. Esse não é o caso. Claro, isso não significa que eu não precise de nada, mas estou de coração partido por você não reconhecer minha sinceridade. Nem mesmo no inferno eu já ouvi uma bajulação tão nojenta quanto a sua. Eu sei que você está pensando em como tirar o máximo proveito de mim. É um mal-entendido, Belial. Como eu poderia? Esqueça. Será uma situação ganha-ganha, afinal. Eu até devo agradecer por causa do incidente anterior. O que você quer dizer? Não há necessidade de detalhes. Isso foi o que ele disse, mas eu tenho uma ideia sobre o significado oculto por trás de suas palavras. Tenho certeza de que o medo e ansiedade combinados das pessoas do continente devido ao incidente anterior o ajudaram tremendamente. Os lordes demônios eram semelhantes aos deuses, cuja sustentação era a fé de seus seguidores. Além disso, aconteceu durante o período do contrato. Então deve ter sido contado como uma de suas conquistas, o que significa que seu status aumentou juntamente com seu poder. Tenho certeza que o soberano supremo de milhares de demônios, Belial, estava com um poder ainda maior em comparação com da última vez, devido ao trabalho árduo e preparação meticulosa dos invocadores, mas também sentia que ele próprio havia se tornado ainda mais poderoso. Isso mesmo. Você é perspicaz, humano. Então, você deve saber o que eu desejo. Acredito que seja sobre o contrato e os benefícios adicionais que você receberá por meio dele. Coincidentemente, você e eu queremos a mesma coisa. Estou tão feliz que nós dois temos os mesmos interesses desta vez também. A propósito, o contrato, não há contrato. A humana maga negra é muito talentosa, mas é difícil estabelecer um contrato sem você. Eu tinha uma ideia do que ela queria, então apenas assenti. Sem um contrato adequado, meu tempo aqui será curto, mas não fique desapontado. É ruim para você permanecer no mundo real por muito tempo, não diria que é ruim. Gosto de ficar aqui, mas o mundo real é como meu local de trabalho, então não gosto de ficar aqui por muito tempo. Enfim, a conversa fiada termina aqui. Diga-me o que você quer. Ahn. Ahn.
Desculpe-me por trazer isso à tona do nada, mas você me pediu para dizer o que quero com sua voz graciosa. Então vou superar a vergonha e lhe dizer, espero que seja algo divertido. Na verdade, é o mesmo que da última vez, vírgula. Para ser claro, você tem que enganar o continente inteiro ao invés de apenas uma pessoa. Não me atrevo a afirmar que Belial ficará satisfeito com esse arranjo, mas acredito que vai gostar tanto quanto da última vez, é mesmo. Ainda não tenho informações suficientes, então não posso te contar tudo. Estou curioso sobre que tipo de pensamento lixo você está tendo. Estou realmente curioso. Tenho certeza que será mais do que suficiente para alcançar o resultado que você deseja alcançar. Você vai fazer um contrato com a Maga Negra como fez da última vez, não é necessário. Um contrato direto é impossível, mas um contrato temporário é possível. Parece que a estúpida Benigor e os outros deuses não estão gerenciando o continente adequadamente. Se aqueles radicais estivessem realmente empenhados em fazer algo pelo continente, tenho certeza de que a humanidade estaria em uma posição realmente desconfortável. Radicais, tenho certeza que você já ouviu de Benigor. Mas este continente é como um local de trabalho para seres como nós. Um local de trabalho, apenas usei uma expressão que os humanos entenderão, então posso fornecer um exemplo adequado. Nenhum de nós realmente dirá que este continente é um local de trabalho, mas é de fato um lugar onde fazemos negócios. Eles obtêm poder divino por meio da fé ao administrar o continente, enquanto nós obtemos poder por meio das emoções e contratos. Em outras palavras, isso é como um mercado. Os radicais dos quais eu estava falando são os demônios cujo desejo acalentado é guiar este local de trabalho para a destruição. E entendo, o desejo acalentado deles é tolo. Para ser franco, este continente é uma galinha que põe ovos de ouro, e os radicais estão tentando abrir a barriga dessa galinha. Vírgula. E eles são ignorantes. Embora seja um pensamento desrespeitoso, mas sei que os demônios não eram como os humanos, então estava confiante de que Belial não ficaria ofendido. De qualquer forma, o problema deles era muito mais sério do que o nosso, mas é possível que eu estivesse pensando dessa maneira apenas porque Belial usou exemplos mais fáceis para entender, como dizer que o continente era um local de trabalho e como os radicais estavam tentando matar a galinha dos ovos de ouro. É claro que o problema deles era fundamentalmente o mesmo que o nosso. Tenho certeza de que eles também estão estressados. Seu parceiro de negócios estava basicamente causando confusão em seu local de trabalho. Eu não tinha certeza do que os radicais e os moderados entre os demônios queriam fazer, mas a resposta era fácil de deduzir. Provavelmente há demônios que se importavam com a humanidade, mas Belial e os moderados provavelmente só queriam manter o status quo para poder avançar de posição através de suas realizações. Portanto, eles obviamente queriam manter o continente seguro. Afinal, este era o local de trabalho compartilhado tanto dos demônios quanto dos deuses. Em outras palavras, muitos demônios não querem ver a destruição do continente. Embora possa ser um pouco diferente para os radicais. Ouvi uma voz, que interrompeu minha linha de pensamento. No entanto, não era a voz de Belial. Foi da ansiosa Jungayan. Tenho certeza que ela estava ansiosa porque ela estava olhando cautelosamente ao redor. Neste momento, não posso deixar de pensar que minha suposição estava certa. Ela estava definitivamente nervosa por ficar aqui porque não conseguia controlar Belial depois de convocá-lo. Vamos voltar, opa. Por que eu voltaria? Se você quer voltar, volte sozinha, Ayan. Estou com um mau pressentimento. Dê depressa. Jungaan puxou nervosamente minhas roupas. Olhei para ela e a vi mordendo os lábios. Não é realmente estranho que ela estivesse nervosa porque Jungaan sabia melhor do que ninguém o quão perigoso este lugar era. Queria dar uma olhada antes de sair, mas minha amante não queria que eu fosse. Ela não tinha ideia do que estava acontecendo, então estava frustrada por eu continuar caminhando mais fundo na escuridão. Olhei para Jungaan novamente e a vi olhando nervosamente ao redor. Então você não vai confessar. Os outros vão ficar preocupados. E então vamos voltar. Os reforços devem estar aqui ele logo. Mas... Eu disse vamos voltar. Como ela ousa me dar ordens? Espera. Temos que ir. Você não gosta de mim, certo? Eu já te disse que gosto de você. N não estava falando com você, Belial. Eu sei. Só estava brincando, então não precisa ficar nervoso. Agora,
Vamos falar sobre algo mais relevante. Vírgula. Concordo, Belial. Tenho uma ideia do que você quer, mas está tudo bem fazermos isso. Eu realmente não me importo, mas o poder daquela Benigor estúpida vai enfraquecer. Não precisa se preocupar com o local de trabalho dos grandes seres. Não posso te dar uma resposta definitiva, mas se tivermos sorte, o continente voltará ao seu estado original. Afinal, humanos desesperados recorrem aos seus deuses. Tudo o que você precisa fazer é mostrar a esses humanos ignorantes seu grande poder. Se você usar a segunda vinda de Benigor e eu, o símbolo de Benigore, as coisas provavelmente serão mais fáceis para você, você está dizendo. Vírgula. Este é o primeiro pedido do seu servo incompetente. Ó, soberano de todos os demônios, por favor me rapte, PFFFT. PFFFT. Você realmente é um ser humano nojento. Você não está nem um pouco desconfiado de mim? Posso te fazer mal se eu quiser. Vírgula. Já temos algo entre nós, certo? Isso mesmo. Seu pedido foi concedido porque há entre você e eu. PFFFF. Ei. Tudo bem. Vou entrar na brincadeira. Estou extremamente agradecido. Muito, muito obrigado. Viva, viva, viva. Vamos começar. Imediatamente me senti sufocado. Que diabos? Merda. Jungayan obviamente estava mais chocada do que eu. Seu rosto estava pálido e ela estava coberta de suor. CC corra. O que? De depressa. O que? Você está? Eu disse para correr. Rápido. Apresse-se e corre. A situação rapidamente ficou tensa. O que estava prestes a acontecer seria um pouco cruel, mas Jungayan deve passar por isso. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.